Dos livros de literatura para os livros didáticos. O ensino da cultura e da história da África é obrigatório no currículo da educação básica desde 2003. E sobre esse assunto a gente conversa com a professora Ilma Fátima, coordenadora da formação em educação para as relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Sou eu quem agradeço essa possibilidade de dialogarmos sobre a Lei 10.639. E vamos começar falando realmente sobre a lei. Do que se trata essa lei e o que ela traz para a educação? A Lei 10.639 foi assinada no dia 9 de janeiro de 2003 e ela trata sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação brasileira. Isso inclui a educação básica e a educação superior. Professora, a senhora trabalha diretamente com a formação de outros professores que vão ministrar aulas sobre esse assunto. Como é que é feito esse trabalho? Nós percebemos, que atuando com a educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, alguns anos depois, em 2009, 6 anos depois da assinatura da lei, que não havia surtido efeito, a existência da lei. Então, nós elaboramos um plano de implementação das diretrizes, para que todas as escolas, e os sistemas de ensino e outros agentes pudessem saber quais eram as atribuições, contidas no plano com relação à implementação da lei. E começamos a intensificar a partir da existência de um projeto, que é o projeto Acordo da Cultura, que é um material didático, que vai para as escolas apropriado para trabalhar na prática pedagógica, com cadernos pedagógicos, modos de viver que tem metodologia de brincar, de fazer, Então, o que nós temos? As formações para uso do material didático com professores e professoras, coordenadores e coordenadoras pedagógicos, e gestão escolar. Então, os gestores também participam. Não são todos da escola que participam, são os que se inscrevem e se tornam multiplicadores. Então, no caso, não existe uma disciplina específica, é um trabalho interdisciplinar. Isso mesmo. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana deve ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, nas áreas que possibilitam, como história, literatura, quando se trabalha a língua portuguesa, e arte. Isso não quer dizer que nós não podemos trabalhar em educação física, porque temos manifestações culturais, dança, tambor de crioula e outras manifestações em educação física, em arte. Arte africana e arte afro-brasileira precisam ser tratadas nos currículos da educação superior para formar professores de arte que saibam trabalhar essa arte africana. Então, tem uma arte africana que precisa ser tratada e uma arte afro-brasileira. Nós temos uma riqueza para tratar no currículo escolar, inclusive, se a gente for pensar em história e geografia na área de ciências humanas, com o aspecto contextual. Por exemplo, se trabalhar a geografia dos quilombos maranhenses, nós podemos aprender muito sobre a história afro-brasileira, as personalidades, os líderes que lutaram pelo fim da escravidão. Agora, se formos para a filosofia, por exemplo, os cursos de filosofia não tratam da filosofia africana, elas precisam tratar da obra de Joseph Kizerbo, de Amadou Hampâté-Bâ, que fala da tradição africana. Então, a formação possibilita ampliar o conhecimento para professores e professoras lá na sala de aula poderem tratar. Então, trazer obras de autores africanos, muitos deles foram presidentes dos países em que a colonização foi eliminada com a independência. E falando de literatura africana, tem algum autor que é mais indicado, autores que são mais indicados para trabalhar em sala de aula?
Tem, por exemplo, os autores que se tornaram presidentes são os mais indicados. Se a gente for pensar num país como o Senegal, que é um país de língua francesa, né, Leopoldo Sédar Senghor é o pai da negritude, né, que negritude se resume em identidade, fraternidade, solidariedade, né, quer dizer, assumir-se, né, negro. Ele tem obras importantes, né, com Aimé Césaire, que é do Caribe, da Martinica, né? Então, os dois são os precursores, né, da identidade negra a partir do movimento da negritude. Então, ele é um deles, mas nós temos, por exemplo, a obra de Agostinho Neto, que era um médico angolano que se tornou presidente, né, quando a independência foi conquistada em 11 de novembro de 1975. Né? Então, quer dizer, saber que você tem poetas, né, que escreveram, mesmo que exercessem outras profissões, né, e se tornaram presidentes dos países, isso vai gerar uma identificação com as raízes africanas, porque é uma fuga e uma falta de identidade, né, negra no nosso país. E uma autoestima muito baixa, porque quando você percebe que negros e negras não são visibilizados até os dias de hoje como deveriam, né? Quer dizer, em todas as profissões, em todas as posições, né, são subalternizados até hoje, a gente tem, né, uma situação de afastamento da identidade étnico-racial. Então, o ensino, né, contribui, né, e o movimento negro que luta para que isso fosse uma realidade no currículo escolar brasileiro. Professora, tivemos várias conquistas como essa que a senhora citou, mas o que, na sua opinião, precisa ainda avançar? Se a gente seguir as diretrizes, né, que tem orientações básicas, nós vamos perceber que há todo um caminho, né, traçado para ensinar a história da África de forma correta, né? Não aquela história eurocêntrica, deturpada, né? Porque a gente precisa reescrever muito da nossa história, né? Que constrói estigmas, estereótipos sobre o continente africano, né? Então, a gente precisa de uma verdadeira história sendo tratada. E essa história, né, que durou anos para ser escrita, né, e para o Brasil, em língua portuguesa, ela chegou em 2010 aqui. Professora, a senhora falou de um livro de não ficção, mas tem algum livro de ficção que também retrata a história da África de modo mais coerente, mais correto? Se a gente for pensar na nossa realidade do Maranhão, pensar a partir de uma escritora, professora, né, que não escrevia com o nome, né, que ela tinha, ela escrevia como uma maranhense, Maria Firmina dos Reis, ela escreveu Úrsula. No livro Úrsula, ela tem uma personagem, Susana, que resgata as origens africanas. Se você, em literatura afro-brasileira, tratar dessa parte do livro, você já consegue tratar um pouco de história da África. Então, é ficção, mas ao mesmo tempo é realidade, porque ela escreve com a alma de uma negra que se solidariza, né, e tinha esse viés abolicionista, né, então, e é uma maranhense, hoje editada, né, e pode ser levada para a sala de aula, mas há muito mais, né, por exemplo, de ficção, para tratar de história afro-brasileira, de cultura afro-brasileira, nós temos uma série dos Cadernos Negros que começaram a ser editados em 1978, né, com escritores que formaram um grupo de literatura, escritores negros, né? Então, a literatura negra sendo pensada por negros, porque ela é sentida, né? Então, essa literatura precisa ser visibilizada. A Mundinha Araújo, que está aqui, né, muito presente no Centro de Cultura Negra, precisa ser resgatada, porque ela escreve sobre a insurreição de escravos no Maranhão, ela escreve sobre Negro Cosme em busca de Dom Cosme Bento das Chagas, tutor imperador da liberdade. Era assim que Negro Cosme se intitulava. Então, essa obra é uma obra literária, mas é uma obra de pesquisa e verdadeira, né? A insurreição, né, tem sido resgatada também em tudo que ela pesquisa, né? Então, Mundinha Araújo, que além de pesquisadora é militante do CCN, é uma escritora que precisa ser lembrada. Eu me dediquei a escrever, como militante do movimento negro, um livro
que é intitulado Educação das Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Lá, nós indicamos vários livros que podem ir para a sala de aula. Então, além de atividades que podem ser levadas para a sala de aula, vídeos, livros, links que podem ser acessados, tudo para que o fazer pedagógico não exclua o que é obrigatório e que precisa ser tratado. Professora, é tudo incrível que a gente poderia continuar conversando aqui a tarde toda, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Tá certo. Eu agradeço também muitíssimo essa possibilidade, né? E o convite para poder compartilhar um pouco do que fazemos para que a Lei 10.639 seja cumprida, né? É muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Eu sempre gostei de ler. Não tive ensino, meu ensino foi natural. No ginásio, no colégio, eu lia. Li o livro do ginásio quase todo, Rui Barbosa, li Machado de Assis, li Lima Barreto. Acho melhor Lima Barreto. Acho, para mim, é o escritor mais importante para nós discutir a realidade brasileira. Essa minha leitura é a partir da minha vivência no Quilombo. Você tem uma sociedade pressionada, racista, preconceituosa, mas eu aprendi no Quilombo a minha identidade. Tanto que eu comecei a estudar com 10 anos de idade. 10 anos saí do Quilombo, fui para a cidade, fiz vestibular de medicina, perdi nenhum ano, comecei com 10 anos, com 27 anos eu estava formado, mas sempre lendo. Esse é um livro que saiu agora recentemente, de vários pensadores africanos, organização. Quase todos os pensadores que tem aqui, eu já li a obra dele. Aqui é bom porque é em português, e é uma síntese desses pensadores. Um desses pensadores, Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau. Eu considero um dos grandes pensadores africanos do século XX, que ele dizia: não é a metralhadora, o rifle, a K-47 que vence a desigualdade, o racismo, o preconceito, mas a literatura, a cultura é isso. E o livro principal dele, Obra Escolhida de Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau, Arma da Teoria, onde ele disse que tudo passa pela cultura. Tudo. Zé Luiz Cabasso é um grande escritor, é branco, porque é diferente de quem escreve como branco, sentimento psicológico, quem escreve como negro, mas é um grande escritor aqui. A figura central de Gana, que era uma colônia inglesa, é essa aqui, Kwame Nkrumah, que ele disse que a África era para todos os africanos. Escreveu esse livro aqui, O Neocolonialismo Africano. Foi feito a independência, mas não continua. Vou ler a poesia do médico, militante, guerrilheiro, poeta, um dos maiores poetas da língua portuguesa, Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, que dizia: mais importante é a poesia, é o que escreve, não é a metralhadora. Mas ele lutou com a metralhadora para vencer a violência dos portugueses e do grande capital que estava lá em cima. Luta, violência, vozes de aço ao sol, incendeia paisagens a quente, e os sonhos se desfazem contra a muralha de baionetas. Nova onda se levanta, e os anseios se desfazem sobre corpos insepultos. E nova onda se levanta para a luta, e ainda outra e outra, até que da violência apenas reste o nosso perdão. Mas o mais importante desses homens era a cultura, era a independência e uma luta contra o racismo. Acabou nossa viagem, muito curta, mas espero que você tenha se sentido instigado a conhecer ainda mais as literaturas africanas em língua portuguesa. O Entre Letras fica por aqui, mas hoje a gente começa um projeto de leitura conjunta no canal do YouTube da TV UFMA. Quer saber sobre o que é? Confira o vídeo e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!